Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia e nós vamos falar sobre arquivos permanentes. Vocês já ouviram falar na teoria das três idades que nós demos, as três idades: corrente, intermediária, permanente, né? E hoje nós vamos falar sobre arquivo permanente, tudo ligado a arquivos permanentes. Na aula de hoje, especificamente, vamos falar sobre funções, atividades, arranjo e fundo documental. Beleza? Na próxima aula, na outra, falaremos sobre descrição, publicação, outra falaremos sobre conservação de documentos, tá certo? A de hoje é específico funções, atividades, arranjo e fundo documental. Primeira pergunta, tá? Quando eu falo em arquivo permanente, vocês já sabem que arquivo permanente é aquela documentação que será preservada para sempre, devido ao seu valor secundário, ao seu valor histórico, ao seu valor documental, não é isso? É isso aí. Então vamos lá. Quais as funções, pessoal, de um arquivo permanente? Primeira função, reunir os documentos. Reunir os documentos. Depois, arranjar. Arranjar de que forma? De forma preventiva, de formas preventiva ou corretiva. Daqui a pouco eu explico. Então, reunir os documentos, arranjar de formas preventiva, corretiva, conservar. Aliás, deixa eu fazer uma retificação. Aqui, arranjar, que é ordenar. De forma adequada, e aí sim, conservar, que é de formas preventiva e ou corretiva. Então já temos aí três funções de um arquivo permanente. Depois, descrever, fazer a descrição dos documentos. A descrição é uma atividade típica dos arquivos permanentes, né? Ou seja, publicar os instrumentos, estou abreviando, de pesquisa. Então, reunir os documentos, arranjar, conservar, descrever e, por fim, facilitar a consulta. Que é o acesso. Então, meus amigos, quando nós falamos aqui, as funções de um arquivo permanente, primeira coisa, a documentação, ela está no arquivo intermediário. Quando ela é transferida ao arquivo, quando ela é recolhida ao arquivo permanente, na passagem do intermediário para o permanente é recolhimento, e passagem do corrente ao intermediário, vocês já aprenderam, é transferência, né? Então, quando o documento ele passa do intermediário para o permanente, ou seja, se ele tiver valor inalienável, imprescritível, valor secundário, histórico, documental, probatório, informativo, deverá ser preservado para sempre, vocês já aprenderam. E aí, essa documentação, quando ela passa do intermediário ao permanente, ou seja, quando ela é recolhida ao arquivo permanente, faz-se, primeira coisa, reunir os documentos, obedecendo o quê? Obedecendo o princípio da proveniência, né? Não separar documentos, por exemplo, não misturar documentos de uma instituição com documentos de uma outra instituição, tá? Depois de reunir os documentos em um determinado conjunto, né?
lógico, obedecendo o princípio da proveniência, que vocês já aprenderam, aula de princípios arquivísticos. E o conjunto vocês já aprenderam também, quando nós falamos em conjunto, é o que mesmo? A organicidade documental. Então, depois de reunir os documentos, o que nós vamos fazer? Fazer o arranjo dessa documentação, ordená-la de forma adequada, obedecendo o princípio do respeito à ordem original, né? Mantendo, se possível, a ordem sequencial dos documentos, aquela ordem que foi dada pelo setor, pelo arquivo corrente, se possível, ordenando, né, mas obedecendo essa ordem original dos documentos. Então, arranjar é organizar, vocês já sabem disso, já aprenderam. Depois de você reunir os documentos, receber os documentos que foram recolhidos ao arquivo permanente, providenciaram a ordenação dessa documentação, o arranjo, a organização, vocês vão conservar esses documentos de forma o quê? Preventiva e corretiva. Qual é a diferença, galera, de preventiva para corretiva? Preventiva, quando o documento ele é preservado desde o momento que ele é produzido, desde o momento em que ele nasce, significa o quê? Isso é uma forma de conservação preventiva, que faz-se logo no início. Vocês vão ver na aula sobre conservação, numa outra aula, também envolvendo arquivos permanentes. Então, essa conservação de forma preventiva é isso, é você, por exemplo, tirar a poeira do documento, fazer uma desinfestação, uma limpeza, tá certo? Depois falaremos sobre isso. E a corretiva, a conservação de forma corretiva é quando o documento já sofreu algum dano e aí há necessidade de se contratar o quê? Um especialista, um expert, aquele que possui expertise em restauração de documentos para poder cuidar do documento, tratá-lo e deixá-lo em bom estado físico, beleza? Para que ele possa vir a ser o quê? Consultado. Por exemplo, um documento, lembram que nós já falamos num dos nossos encontros iniciais, um documento ele fica doente, não fica? Qual é a doença de um documento? Fungo, bactéria, mofo. Um documento que tiver com um desses micro-organismos, que ele tiver doente, se ele tiver com fungo, com mofo, o ideal é que esse documento ele não seja disponibilizado à consulta. Primeiro devemos tratá-lo a fim de posteriormente, possibilitar a consulta ao documento a quem de direito, que é o final, facilitar a consulta, o acesso que vocês já aprenderam, que são as possibilidades de consulta. O acesso pode ser pleno, pode ser restrito, limitado ou ilimitado, vai depender o quê? Do conteúdo existente em determinado documento. A documentação ostensiva ordinária, que é aquela que qualquer pessoa pode consultar, e a documentação sigilosa, cujo acesso é restrito. Até aí tranquilos? Então vamos lá. Então já vimos as funções de um arquivo permanente. Vamos ver agora, deixa eu apagar aqui, apagar o quadro. Rapidinho, apagando o quadro, para nós falarmos especificamente sobre, vimos as funções dos arquivos permanentes. E quando nós falamos quais são as atividades dos arquivos permanentes? As atividades, pessoal, dos arquivos permanentes são o arranjo, que tem íntima relação com o chamado fundo documental. Vocês já aprenderam arranjo voltado para arquivo corrente, para documentação do dia a dia, da rotina? Tem ligação com o quê? Tem ligação com métodos de arquivamento, com classificação de documentos. Já o arranjo relacionado ao arquivo permanente, ele tem ligação com o quê? Com o fundo documental, que nós vamos falar já já. Então, vamos falar sobre arranjo agora e as outras atividades dos arquivos permanentes. Descrição e publicação falaremos na próxima aula. A descrição e publicação que tem íntima relação com instrumentos de pesquisa, guia, inventário, catálogo, entre outros. E conservação e referência falaremos no outro encontro, depois de descrição e publicação, falaremos sobre conservação e referência.
também ligado, também à atividade do arquivo permanente. A conservação, então, ela é considerada uma atividade do arquivo permanente, mas uma vez caiu uma questão, Banco Acesso PNB, que eles perguntaram o seguinte, afirmaram o seguinte: a higienização deve ser feita somente nos arquivos permanentes, certo ou errado? Errado. Errado. Não dei nem tempo para vocês pensarem, né? Já respondi de súbito, né? Rapidinho. O que acontece? A conservação, a higienização, ela deve ser feita desde o momento que o documento nasce, desde o momento que o documento é produzido. Por quê? Porque se você cuida do documento desde o momento da sua produção, nos arquivos correntes, nos setores, nos órgãos produtores, ele vai ser preservado por mais tempo, vai viver mais tempo. Valentino, então por que a conservação é considerada atividade típica dos arquivos permanentes? Pergunto a vocês. A pessoa, quanto mais idade ela tem, quanto mais velha ela vai ficando, consequentemente necessitará o quê? De maiores cuidados, não é isso? O documento é a mesma coisa, pessoal. O documento, quanto mais antigo ele for, mais cuidado ele vai necessitar. Portanto, a conservação dessa forma, ela é considerada uma atividade típica dos arquivos permanentes. Tá? Então, vamos falar agora sobre arranjo. Quando eu falo em arranjo, vamos ver uma definição para arranjo. Na organização dos arquivos de terceira idade, significa ordenar os documentos em fundos, as séries dentro dos fundos e, se for conveniente, os itens documentais dentro das séries. Então, quando eu falo aqui em organização dos arquivos, na organização dos arquivos da terceira idade vocês já sabem que são os arquivos permanentes. São os arquivos permanentes. Significa organizar a documentação em fundo, as séries dentro dos fundos e, se for conveniente, os itens documentais dentro das séries. Né? Então, o fundo se divide em série, subsérie e item documental. Né? Isso, dizendo de uma maneira bem simples, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, como nós podemos dividir o quadro de arranjo nos arquivos permanentes? Como é que nós podemos dividir o quadro de arranjo nos arquivos permanentes? Que eu chamei de arquivos o quê? Definitivos. Por que definitivo? Porque é a documentação que vai ser preservada para sempre. É isso aí. Então vamos lá. Vou dar uma dica para vocês. Vamos botar FGS, para vocês saberem. Então, escrevam aí, fundo, grupo ou seção. Então, fundo, grupo ou seção, série, mais um Szinho vermelho, e a subsérie. Então, vocês podem perceber o quê? Lembram que eu falei, numa linguagem bem simples, o fundo se divide em série, né? O fundo se divide em série, a série em subsérie, se houver necessidade, até itens documentais que vocês já aprenderam, que é sempre o quê? Item documental é um documento, é a menor unidade arquivística, um documento, um memorando, uma fotografia, um desenho, uma gravura. Né? Então, fundo, que é o conjunto típico dos arquivos permanentes, daqui a pouco nós vamos definir o que é fundo, esse é um quadro de arranjo nos arquivos definitivos. Isso é mais difícil cair, mas eu quis aprofundar um pouco, porque, por exemplo, um concurso de nível superior, para as áreas as mais diversas, eles podem pedir
como é que se divide o quadro de arranjo. Então, fundo, depois vem o grupo que está subordinado hierarquicamente ao fundo, né? Então, todos eles estão subordinados hierarquicamente a quem? Ao fundo, né? Então, fundo se divide em grupo, depois o grupo ou seção, depois a série, depois a subsérie, se houver necessidade, os itens documentais. Nós podemos perceber o quê? Que hierarquicamente o fundo, ele está o quê? Ele está se sobrepondo às demais divisões, né? Hierarquicamente o fundo está lá, hierarquicamente acima, né? Está se sobrepondo, hierarquicamente esses são subordinados ao fundo documental, beleza? Então vamos continuar. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço.